Boa tarde. E hoje a gente está aqui para falar sobre Renasem, sobre essa parte tão importante na comercialização das sementes. Essa parte legal, muitas das vezes burocrática, difícil de entender, mas necessária. Primeiro, vamos falar o que é esse tal de Renasem, né? Ele surge dentro de um Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que eu vou passar bem rapidinho. E quais são as obrigações de um produtor de sementes? A gente fala em Renasem porque lá em 2003 surgiu uma lei que ela criou o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Esse sistema nacional, ele tenta organizar toda a nossa cadeia de produção de sementes, dando nome a cada uma das atividades. Então, ó, a gente fala de Renasem, Renasem significa Registro Nacional de Sementes e Mudas, porque ele é um dos principais pontos criados nesse sistema, né? Então, para produzir sementes e mudas, tem várias atividades, né? Então, se você coleta, beneficia e vende, e guarda essa semente, você só precisa de uma inscrição, que é a inscrição de produtor. E aqui é fazer essa distinção, que também tem uma certa confusão, entre a inscrição de produtor e o credenciamento de coletor. Coletor, para a legislação, ele coleta, mas ele não vende. Então, é possível fazer o credenciamento de coletor, mas o credenciamento de coletor ele não permite a venda de sementes. Quem permite a venda é o produtor. Mas então, se você quer tirar o registro de produtor, você entra nesse site, ele vai ter essa carinha aqui. Para você fazer essa inscrição, o primeiro passo é preencher o formulário. Preenchido o formulário, tem vários documentos que você vai precisar enviar para o Ministério da Agricultura. E esses documentos são desde o CNPJ, memorial descritivo da sede, coisas assim, que você vai achar nessa portaria 501. Tem todos esses documentos que vão precisar, mas são documentos mais básicos aqui, tá? Então não é complexo. Um desses documentos é o documento dizendo que tem um RT te acompanhando. Você só vai conseguir fazer esse cadastro se tiver um responsável técnico que acompanha essa produção. E aí eu faço só uma ressalva que essa aqui foi uma mudança super interessante que surgiu em outubro do ano passado, que é a portaria 502. Antes, quando a gente fazia o Renasem de produtor, a gente tinha que colocar todas as espécies que a gente quer vender. Agora, você pode simplesmente mudar, ir lá na espécies comercializadas e colocar florestais, que aí você não precisa mais atualizar o Renasem em relação a novas espécies, o que é interessante porque é menos uma atualização, que geralmente tinha que ter atualização anual. Se aumentou o número de espécies, tinha que atualizar no Renasem. Agora não, então achei legal trazer para quem inclusive já tem Renasem. E feito isso tudo, aí tem uma taxa, né? Para você se inscrever de produtor, a taxa é de R$ 150. E aí, se for atualizar, né, renovar, aí também tem uma taxa de R$ 38. Então, uma vez feito o Renasem de produtor, surgem algumas obrigações. Aqui eu tentei listar quais são os grandes blocos assim de obrigações. E aí, gente, esses três conceitos a gente vai falar aqui agora, porque para a gente conseguir virar uma chavinha de entender a legislação, é bem importante ter esses três conceitos bem claros. Que todos esses documentos, eles estão alicerçados nessas três ideias. Um é que a gente tem que informar a procedência das sementes, ou seja, de onde é que essa semente está vindo, né, de qual localidade, mais especificamente de qual área de coleta de sementes, que é o termo que a gente vai encontrar na legislação, e o município que está essa área de coleta. O segundo conceito importante é sobre a identidade das sementes. As sementes que a gente produz, elas precisam ter um nome científico determinado. A gente não pode vender semente, por exemplo, que só tem o gênero ou que só tem a família, que não tem o nome científico. A identidade das sementes é importante,
porque a gente está na categoria identificada. Se não tiver identificada, a gente não vai conseguir vender a semente, basicamente. E o terceiro ponto é a qualidade das sementes, que a legislação entende como porcentagem de germinação, ou viabilidade e a pureza. Uma vez que você se inscreveu no Renasem, você vai ter um número. A gente, em geral, organiza nossas coletas como áreas de coleta de semente. A área é o território onde aquela semente é coletada, a CS. Então, só para dar um exemplo, né? Aqui a gente tem várias comunidades que realizam coleta. A gente entende essas comunidades como área de coleta de semente. Então, por exemplo, Corrente, que é uma comunidade, ela é também uma área de coleta de sementes. Ou um outro exemplo de área de coleta de sementes são algumas áreas que são conhecidas na região e que ficam perto da estrada, né? E que aí tem alguns nomes. Por exemplo, aqui a gente tem o Pouso Alto, que é uma região da Chapada mais alta e que tem muito capim. Então, o Pouso Alto também é uma área de coleta de semente, né? Uma porção do território, mais ou menos ali delimitado, em que se realiza a coleta de sementes. Então, como ele é muito focado na procedência, a gente precisa ter as coordenadas dessa área. Então, vamos aqui pensar em como é que produz essa declaração, né? Aqui, de novo, a identificação, certinho. Vejam que tem anos de produção, porque essa declaração ela é de 3 em 3 anos, então tá aqui. E eu vou usar o exemplo que eu dei da comunidade de Corrente. A gente tem lá 50 hectares, essa comunidade tem coleta em 50 hectares. Vou preencher aqui, vou preencher o município, Cavalcante, e aqui eu vou listar todas as sementes que são coletadas dentro dessa área. Então, por exemplo, piqui, vou colocar o nome científico do piqui, o nome comum, né? E o número de matrizes, que é o número de árvores nessa área de coleta. Vamos dizer que são 30 pés de piqui aqui. Nesse caso, natural ou plantada, como a gente só trabalha com área nativa natural, e os meses de coleta. No nosso caso é outubro e novembro para essa semente. Então, por isso que ao longo do ano a gente pede, por exemplo, o número de matrizes. Eu sei que tem rede que pede o número de matrizes até no potencial já. Por isso que precisa da data de coleta. Porque aqui a gente vai preencher isso tudo, mais as coordenadas. Então a gente vai informar de onde é que está vindo aquela semente, com todos esses detalhes. Termo de conformidade, ele está relacionado àquele terceiro conceito, que é qualidade. Então, aqui a gente vai falar de germinação e pureza. Ele também, na minha opinião, é o documento mais difícil de ser preenchido. Ele busca saber a porcentagem de pureza daquela semente e a germinação. Acontece que para preencher isso é feito em laboratório. E a legislação exige que sejam laboratórios credenciados. Nós temos poucos laboratórios credenciados para análise de semente nativa no Brasil, e os laboratórios que fazem as nossas análises de germinação e pureza geralmente são de universidade, que não são credenciados. Então, esse é um documento mais difícil mesmo, por conta dessa característica de ser uma exigência de laboratório credenciado que não são os que fazem as nossas análises, né? O Ministério também diz quais são metodologias e procedimentos para essas análises para cada espécie, e para aquelas que não têm metodologia e procedimento, a orientação é escrever nas observações isso aqui, espécie sem metodologia e procedimento de análise estabelecido pelo mapa, que é o caso de muitas das nossas sementes. Por exemplo, para capim não tem nada de metodologia, para arbusto nativo do cerrado também não. Então, tem esse caso para aquelas que o mapa não definiu os procedimentos. Bom, gente, é um apanhado, cada um desses documentos a gente poderia fazer uma reunião só para eles, mas eu tentei trazer aqui para o dia a dia mesmo, como é que a gente consegue se organizar? Olha, pensando aqui menos para o termo de conformidade, porque isso vem do laboratório, mas para os demais, a gente organizando nome científico, nome comum, área de coleta, ó, que nem eu falei, nesse caso é uma comunidade, município, a data, quantidade, latitude, longitude,
número de matriz e tamanho da área, a gente conseguindo organizar isso ao longo do ano, nas atividades de coleta, nas atividades de entrega na casa de sementes, isso faz com que a gente consiga preencher todos esses documentos, né? Com algum trabalho nessas planilhas, ao final do ano, a gente tendo isso aqui, a gente consegue preencher tranquilamente o relatório anual e a declaração de fonte. Então, a legislação tem algumas complicações, principalmente no termo de conformidade, mas nesses outros dois documentos, estruturando as informações, a gente consegue avançar e preencher certinho esses documentos, né? E aí, a gente fez um passo a passo, sei que tem bastante coisa aqui, mas vamos passar rapidinho. Então, para formalizar, precisa ter um, um registro de produtor. Primeiro passo não tem como ter o registro de produtor se não tem um RT. Então, é ter um RT, porque o RT que faz o registro do produtor de sementes, se ainda não existe esse registro, né? Então, feito o registro, a gente começa a coletar as informações. Área de coleta, que a gente comentou, né, as áreas de coleta de semente, ver quais das nossas espécies já têm registro no RNC, quais não têm, a gente passa a fazer. Os coletores, eles podem ter registro também, pode cadastrar tanto o coletor como a associação também. E aí é que a gente entra na definição do lote de sementes e amostras, porque é isso que a gente vai mandar para o laboratório. Aqui a gente tem a confecção da etiqueta, as notas fiscais. Essa é uma das informações que precisam ser arquivadas por 5 anos. As análises de laboratório, elas vão subsidiar o termo de conformidade e o relatório anual. Além disso, tem a declaração de fonte, que não é anual, que é de 3 em 3 anos, mas a ideia aqui foi trazer um apanhado um pouco do que a gente conversou. E aqui falar bem rápido da isenção do RNC, que está nesse decreto aqui, em que associações e cooperativas de agricultores familiares que distribuam, troquem, comercializem e multipliquem sementes ou mudas, desde que sua produção seja proveniente exclusivamente do público beneficiário, aqui é a agricultura familiar, tá? Essa lei, e seus regulamentos. Então, se o público exclusivo é a agricultura familiar da sua associação ou cooperativa, talvez essa isenção seja interessante. E aí, a gente está tentando entender melhor quais grupos têm Renasem, quais grupos já têm laboratórios parceiros para sementes e quais têm teste de emergência. É isso, gente. Olá, boa tarde. E eu tenho uma dúvida sobre laboratórios credenciados. E eu gostaria de saber se todo laboratório que nós vamos mandar, que seja universitário, ele precisa estar credenciado, porque são tão poucos, são muito poucos. São 6. Que não trabalham com o escopo de sementes necessariamente que a gente trabalha. Então, na IN 2017, tinha uma que a gente chamava de moratória, né? Que num prazo de 3 anos, as análises poderiam ser feitas por laboratórios de universidade. Isso em 2017, essa moratória, que seria esse tempo de adaptação, acabou vencendo. Só que, assim, o que a gente tem entendido, como é que a gente consegue conversar com o MAPA para permitir que esses laboratórios parceiros também forneçam essa informação, né? Certo. Porque, primeiro, que são os laboratórios que a gente consegue apoio, né, de universidade, basicamente, e além de serem muito poucos os credenciados, 5 ou 6, trabalham com escopo reduzido de espécies e tem o custo, né, cada análise, eu acho que é o que tem mais desafios para a gente conseguir cumprir. E a gente está bem ciente desses desafios, eu acho que são para todos nós que produzimos sementes. Mas começar a organizar os laboratórios, começar a organizar os métodos de análise às universidades parceiras para a gente ser propositivo para o mapa nessa revisão. Porque do jeito que está, é bem complicado. Entendi. Então, o laudo não necessariamente necessita do laboratório ser credenciado, é isso? Porque enquanto rolava a moratória, estava nesses 3 anos, era tranquilo ter o laudo. Porque, bom, estava no período, depois dos 3 anos,
continuamos fazendo assim, porque não tem uma estrutura que dê conta dessa demanda ainda. Mas é isso, é um pouco organizar esses nossos dilemas, ver como é que a gente consegue achar caminhos, e acho que o caminho que a gente tem achado é com laboratórios parceiros de universidade, por aí, e levar essas questões para o Ministério, né? Para que sejam contempladas numa revisão. Não, pessoal, só para, até por instrução do mapa, quem realiza as análises das universidades, colocar como relatório o nome, nem laudo, nem boletim. Então, eles instruem para colocar como relatório, porque se colocar como laudo, pode vir multa também. Então, tudo que vier de universidade, coloca como relatório de análise das sementes, e não como nem laudo, nem boletim, porque já aconteceu de multar por conta disso, pelo laboratório não ser credenciado e não poder ter essa terminologia nas análises que a gente libera. Agora é relatório. Então, todo mundo aí que trabalha com universidades, instruam as universidades para mudar o nome do que é apresentado, que é divulgado, para relatório mesmo. Mas é isso, a gente está tentando unir forças entre os laboratórios e quem trabalha com análise de sementes. Então, a gente ir devagarzinho e construindo esses passinhos para a gente ir mudando à medida que pode, porque do jeito que está agora realmente fica muito inacessível a gente conseguir cumprir o que a legislação pede em relação à análise de semente mesmo. É isso aí, galera. Queria agradecer a presença de vocês, espero que tenha ajudado os nossos colegas, né, que estão aí caminhando nesse processo doloroso, mas necessário.